Eu gostaria de ponderar algumas coisas sobre a Seconte. E eu já fiz algumas críticas aqui e continuo fazendo. Você ter uma Secretaria de Controle e Transparência pode ser algo bastante importante, principalmente em tempos em que nós passamos a descobrir como está apodrecido as entranhas da política brasileira, sobretudo aquilo que tange o relacionamento público-privado. Aqui no Estado, se você tem uma Secretaria de Controle e Transparência, que tem como um dos principais objetivos, então, o combate à corrupção, e, obviamente, não deveria haver no governo ninguém sob suspeita de forma nenhuma. E aí, nós vamos lembrar que em 2015, o governo mandou para cá, e que foi apresentado através do então líder do governo, uma PEC para extinguir o artigo 145 da Constituição, um dos principais artigos a dar transparência, sobretudo no que tange a incentivos fiscais. Ora, se estamos falando de transparência, como entender que o próprio governo fomentou uma PEC nesse sentido, deixando inclusive a Constituição estadual no mínimo estranha, né, porque ela salta do artigo 144 para o 146. Além disso, para falar de controle e transparência, o próprio governo e as secretarias deveriam ser exemplos. Então, para além do fato de que foi extinto o artigo 145 da Constituição naquela época, nós temos a superintendente de Educação de Carapina, que foi secretária de Educação do Estado de Rondônia, que tem 18 processos no Tribunal de Contas daquele Estado. Nós temos o caso da CESAM, né, deputado Euclério? Nós temos os casos muito mal esclarecidos da Secretaria de Saúde. Nós temos o fato de que o governo ainda há pouco nomeou para presidente do Banesp uma pessoa investigada pela Polícia Federal. Nós temos no Conselho do Banesp várias pessoas investigadas, delatadas ou já processadas. Nós temos no próprio alto escalão do governo pessoas encalacradas com a justiça, algumas já condenadas em primeira instância. Então, assim, você mantém com dinheiro público uma Secretaria de Controle e Transparência, e aí você tem esse mundo de coisas suspeitas dentro do próprio governo. Isso é minimamente paradoxal. Quer dizer, a sociedade está pagando para o quê mesmo? Lembrando, deputado Euclério, que no ano passado foi criado, com a anuência desta casa, o Fundo de Combate à Corrupção. Quer dizer, para além da Seconte, tem ainda o Fundo de Combate à Corrupção aqui no Estado. Agora, aquilo que como diz um ditado oriental, você quer reformar o mundo? Comece arrumando o seu quarto. Então essa é a questão. Se nós precisamos dar transparência, se existe uma Secretaria Estadual de Controle e Transparência, o controle e a transparência deveriam partir do próprio governo como exemplo. Não adianta divulgar, como foi divulgado a semana passada, o Estado do Espírito Santo está entre os mais transparentes, porque a quantidade de coisas que são analisadas ali são muito pequenas para você dizer que isso é transparência de fato. Transparência é outra coisa. Nós mesmos, deputados, que temos como uma das prerrogativas a fiscalização, temos uma dificuldade imensa em acompanhar efetivamente como são feitos os gastos do governo. Tamanhos são os subterfúgios que são feitos para dificultar essa ação. Então, mais uma vez eu digo, eu continuo questionando a eficiência, a importância e a necessidade da Secretaria de Controle e Transparência com o mundo de obscuridade existentes dentro do próprio governo. Lembrando aqui aos colegas que, assim como o secretário Júlio Pompeu foi ao Rio de Janeiro dar uma palestra para mostrar como o Espírito Santo pode ser um exemplo para a segurança pública do Rio de Janeiro, o secretário Eugênio Ricas irá ao Rio Grande do Sul, salvo engano, em agosto ou setembro, alguma coisa assim, para falar do Espírito Santo como exemplo de controle e transparência. Seria cômico se não fosse trágico. Obrigado, presidente.